Aleluia. Levante as suas mãos. Dê uma resposta ao Senhor nesta noite. O que você pode fazer nesta noite para corresponder ao Espírito Santo de Deus? Aleluia. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Aleluia, Jesus. O que fazer, Pai? Nós só podemos imaginar. Mas que ser bem-vindo, tu és bem-vindo aqui. Nós te desejamos outra vez. Aleluia, Jesus. Nós rendemos o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Nós damos a Ti, Senhor, estas canções, as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente. E tudo que nós fizermos aqui neste lugar ainda é pouco diante da Tua glória, diante da Tua presença, Senhor. Nós não queremos ser uma igreja religiosa, uma igreja apática. Espírito Santo, a Tua presença, mas nós queremos Te dar uma resposta. Por isso, nesta noite, Senhor, tenha liberdade de tocar os nossos corações. Aqueles que ainda não foram tocados, nós oramos agora, seja tocado pela doce presença do Espírito Santo aqui neste lugar. As mentes sejam cativas, toda apatia espiritual seja destruída agora, na autoridade do nome de Jesus, e que a glória do Senhor desça sobre este lugar, e que nós possamos, Senhor, sair daqui nesta noite com as nossas vidas mais parecidas contigo, Jesus. É isso que nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus em seu coração. Amém, igreja? Então você que também está em casa, nos acompanhando pelo YouTube, que essa mesma presença, quem já sentiu a presença de Deus aqui nesse lugar? Amém? Que essa mesma presença que está aqui também possa invadir o seu lar. Amém? Toda reunião que nós nos reunimos em nome de Jesus, ela é um lugar profético da manifestação da presença de Deus. E nós não saímos desse lugar da mesma maneira que nós entramos. Amém? Todas as vezes que nós nos reunimos em nome de Jesus, o Senhor quer realizar algo mais nas nossas vidas. A minha oração nesta noite é que, através desses louvores, através da palavra, nessa noite você saia daqui um pouco mais parecido com Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Amém, aleluia. Evangelho de Lucas, a partir do versículo, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 25. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata-os um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu.
mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Sente no seu lugar, descanse um pouco aí sentada, né? Ficamos um bom tempo em pé. O tema da nossa mensagem hoje, gente, é vivendo como um escravo na casa do Pai. Amém? Então, para você que gosta de anotar, anota aí, vivendo como um escravo na casa do Pai. Essa mensagem que eu vou trazer para vocês é uma mensagem que eu já preguei aqui na igreja, não sei se foi uns 2 ou 3 anos atrás. Mas esses dias eu estava no meu devocional, eu acabei passando por essa mensagem e ela de novo saltou aos meus olhos, ao meu coração. E eu creio que a palavra de Deus, ela é sempre nova, ela sempre se renova. Se todos os dias nós pregarmos em cima do mesmo texto, ainda assim a palavra de Deus vai trazer uma nova revelação para nós, amém? Porque a Bíblia diz que ela é poderosa, ela é eficaz. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus, ela é penetrante, ela divide as motivações, as intenções do nosso coração. E é por isso que ela pode ser pregada a mesma coisa várias vezes. E ela sempre surtirá efeito e mais efeito e mais efeito para a glória de Deus. Esse texto que nós lemos, querido, não é um texto desconhecido da igreja, né? Eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui, se não a grande maioria, já ouviu falar sobre esse versículo de Lucas capítulo 15, que inclusive entre os três evangelhos, né, que na teologia a gente chama de evangelhos sinóticos, que são evangelhos similares, no livro de Lucas ele tem essa particularidade que é o capítulo 15, que fala sobre as coisas perdidas, né? Se a gente fosse colocar assim, Lucas capítulo 15 é o capítulo das coisas perdidas, da ovelha perdida, da dracma perdida. E aqui nós temos a história do filho pródigo, que é a história que sempre nos chama a atenção. A maioria de nós já ouvimos talvez diversas pregações sobre a história do filho pródigo. Mas eu particularmente, desde quando eu li essa parábola pela primeira vez, foi impressionante. Eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha 9 anos de idade. E eu me lembro que eu não entendia quase nada do que eu lia, mas uma das primeiras partes da Bíblia que eu li foi justamente esse capítulo aqui de Lucas, e ele sempre me chamou muito a atenção. Eu me lembro que tinha, inclusive, eu vim conseguir assistir televisão na minha vida, acho que eu tinha uns 12 anos de idade, sabe? Quem se identifica comigo aí? Gente, vocês tudo nasceram ricos, né? Graças a Deus. Brincadeira, gente. Mas eu morava no interior, então eu vim conseguir assistir TV, acho que eu tinha uns 12 anos de idade. E eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu assisti TV, passava-se uns desenhos, aí vocês vão lembrar, né, gente? Passavam uns desenhos bíblicos pela manhã, acho que era no domingo, e no canal de televisão, e eu me lembro que estava passando essa parábola. Nossa, e eu fiquei maravilhada com a história, né, contada através de desenho. Jesus contando aos seus discípulos sobre a parábola do filho pródigo. E mais uma vez estava lá o segundo filho, que é a parte da parábola que mais me chama a atenção. Porque, na verdade, o filho pródigo, ele é muito nítido, né, o que ele fez. Talvez muitos de nós aqui já tenhamos sido um filho pródigo. Alguém que um belo dia, né, estava na casa do Senhor, mas porque, sei lá, se encantou de repente com alguma coisa do mundo, e de repente você vai lá, dá uma voltinha pelo mundo, fica todo arrebentado e volta para casa. E o Senhor lhe recebe, lhe ama, e glória a Deus pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, talvez a maioria de nós em algum momento aqui já estivemos nessa situação do filho pródigo, que é esse filho que se desvia, que vai embora, que quer viver a sua vida. Mas como eu disse, o que mais me chama a atenção é o filho que ficava em casa, que era o filho mais velho, né? Essa parábola ela não fala nomes, né? Ela tem todo um significado vasto, né? Mas não é essa a mensagem que eu quero trazer para você. O que eu quero focar nessa noite com você é que aquele filho mais velho, apesar dele ser filho, ele não se comportava como filho. Amém? E você pode, quando chegar mais na frente da mensagem, você vai entender melhor
que você vai ver que esse filho mais velho, ele representa exatamente nós que estamos aqui dentro da igreja. Amém? Exatamente nós que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Amém? Se alguém tem dúvida de que você é filho de Deus, deixa eu lhe falar como que você se torna filho de Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 11, diz assim, versículo 11 e 12 fala que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, os judeus, o povo de Israel não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, você se torna filho de Deus. Amém? E se nessa noite tem alguém ainda que não se tornou filho de Deus, eu quero dizer para você que nesta noite é a sua noite. Porque não existe nada nessa vida, querido, mais extraordinário do que se tornar filho de Deus. Nada nessa vida vale isso. Nada do que você tenha, do que você ganhe, é mais importante do que a sua filiação junto a Deus. Porque é isso que te garante que você é salvo, amém? Então você entendeu que é filho? Mas aquele que estava em casa, ele era filho de Deus, mas o comportamento dele era totalmente contrário a um comportamento de filho. E uma das coisas, querido, que eu digo pela minha própria vida, eu sempre digo que eu passei mais de 11 anos da minha vida sendo filha de Deus, pensando e me comportando como se eu fosse uma escrava. Então, nessa vida que a gente tem de acabar ministrando a vida das pessoas, atendendo as pessoas, percebendo, quando a gente trabalha com pessoas, você acaba que você consegue perceber as coisas com muita mais facilidade. Então eu tenho percebido que grande parte, infelizmente, grande parte das pessoas que estão dentro da igreja, ou seja, nós, apesar delas serem filhas, mas a mentalidade delas que refletem no seu comportamento, amém? Você faz, querida, aquilo que você pensa, não adianta, isso é um princípio. Assim como o homem pensa, assim ele se torna. A maneira como você pensa, ela vai influenciar na forma como você vai acabar agindo, ainda que você não queira, ainda que você diga, não, eu penso de uma forma, mas eu vou agir de outra forma. Quando você se der conta, você está agindo de acordo com a sua mentalidade. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se não houver uma renovação no seu entendimento, de acordo com a palavra de Deus, o seu comportamento não muda, porque você precisa mudar o seu padrão de pensamento. É por isso que muitas vezes nós passamos anos na igreja e não mudamos nosso comportamento, porque nós estamos tentando mudar o comportamento. Nós precisamos deixar a nossa mente ser renovada pelo conhecimento da palavra de Deus. E eu oro nesta noite, enquanto eu me preparava, né, porque a palavra já está pronta. Enquanto eu me preparava para trazer isso aqui para vocês, eu orava e dizia, Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite seja uma noite que o Senhor venha quebrar cadeias da nossa mente e nos levar a sermos uma igreja que verdadeiramente vive e se comporta como verdadeiros filhos de Deus. E nessa noite, querido, eu quero falar com você, de forma bem prática, sobre 5 características que aquele filho, ele tinha, e que representa exatamente as características de alguém que, apesar de ser filho de Deus, ele tem uma mente e ele se comporta como se ele fosse um escravo. Amém? Primeira característica, e aí se você estiver com a sua Bíblia aberta, a gente vai caminhar aqui pelo texto, para você poder entender o que eu quero falar com você. Aliás, o que o Senhor quer falar com você aqui nessa noite. Versículo 26, olha só o que o versículo 26 diz assim. Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava ali acontecendo. O jovem da parábola, ele vivia anos na casa do pai,
mas ele não tinha confiança e nem conhecia o seu amor. E isso é demonstrado através da falta de intimidade. A primeira característica de alguém que, apesar de filho, mas tem uma mente escrava, é que você não consegue ter intimidade com Deus. Anota aí. Amém? Você repara que o filho, ele não vai até a casa, ele não entra até a casa e vai até o pai e diz assim: pai, o que está acontecendo aí? A Bíblia diz que ele chama um dos empregados e ele se reporta àquele empregado perguntando o que estava acontecendo. Essa também é a realidade de muitos de nós. Estamos na igreja, nos tornamos filhos de Deus, nos batizamos, mas passamos talvez a vida inteira debaixo de condenação e assim nos afastando de Deus e nos tornando pessoas religiosas que nunca têm intimidade com Deus. Nunca sentem sua presença, se alimenta apenas daquilo que ouve de outras pessoas, não oram e dependem sempre das orações dos outros. Amém? Infelizmente, a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai e como filhos eu entendo que nós precisamos, querido. Nós não estamos aqui na igreja para cumprir um protocolo religioso. Amém? A religião, ela é algo que está muito intrínseca em nós, porque nós temos a questão cultural, nós temos as questões das heranças, das culturas dos países. Mas, na verdade, o que Deus quer de mim e de você é um relacionamento de intimidade. O que Deus quer é falar, Ele está falando e Ele quer que você ouça a voz dEle. Só que por nós não conhecermos de fato esse amor incondicional que Deus tem por nós, passamos uma vida, até mesmo quando nós lemos a Bíblia, nós lemos de forma religiosa. E não de forma que nós venhamos a adquirir uma intimidade real com o Senhor. Quantos de nós passamos a vida inteira dependendo da oração das outras pessoas? E com isso eu não estou aqui dizendo que você não pode pedir oração de ninguém, amém? Nós devemos orar uns pelos outros, a Bíblia diz. Mas isso não pode ser um estilo de vida para nós, amém? Porque o mesmo Deus que ouve a irmã da intercessão é o mesmo Deus que ouve você, se você é filho de Deus. E isso é um direito nosso como filho, amém? Isso é um direito nosso. Só que o problema da mentalidade do escravo é que o escravo... O que o escravo ganha, gente? Nada. E esse filho, apesar dele ser filho, ele não tinha nenhum tipo de intimidade com o pai. Essa é a primeira característica de alguém que é filho, mas que tem uma mente de escravo e vive como escravo, mesmo vivendo na casa do pai. Amém? Segunda característica, versículo 28. O filho mais velho enche-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Uma segunda característica de um filho que vive na casa do pai como escravo é que ele tem um senso de justiça próprio muito grande. Eu não sei você, querido, mas pensa numa coisa que nós, se você consegue reconhecer isso na sua vida, mas pensa numa coisa que nós seres humanos, principalmente nós crentes, temos, é um senso de justiça próprio. Não é verdade? Aquele filho, ele se achava tão justo, ele se achava tão íntegro, ele se achava tão certo, que ele não podia admitir que o pai dele tivesse resgatado aquele irmão daquele jeito. Aquele filho se chateia quando fica sabendo da atitude do pai em relação ao irmão, porque na mente dele, ele não merecia nada, afinal ele tinha ido embora, desperdiçado toda a herança, né? E aí eu me pergunto, se fosse eu e você que estivesse lá, o que será que nós diríamos? Seja sincera aí.
Se fosse com você, acabou com tudo. Imaginou, pensa aí seu irmãozinho aí. Você que tem um irmãozinho. Só vocês dois. Seu irmãozinho mais novo, caçula, né? Porque os caçulas, gente, eles são chatos, né? Os pais da gente gostam de puxar o saco deles, né? Os irmãos mais novos. Pensa aí. E aí ele pega toda a herança da sua família, pensa que a sua família é muito rica, e pega toda a herança e vai lá embora para outro estado, para outro país, gasta tudo, e quando ele está arrebentado, ele volta. O que será que nós íamos querer fazer com ele, hein, gente? Eu sou bem sincera, querido, eu não sei se eu me comportaria diferente desse filho aqui não, amém? Por quê? Por causa disso, por causa do nosso senso de justiça própria. Porque nós queremos a misericórdia de Deus para nós, mas não para o outro. Nós queremos o perdão de Deus para nós, mas quando nós falamos em perdoar o outro, as coisas ficam muito difíceis. Não é assim? Porque nós temos um senso elevado de justiça própria. Ele considera uma injustiça. Muitas vezes nos tornamos invejosos, amargurados, pois achamos que Deus não está sendo justo. Pois tantas pessoas que fazem coisas piores do que nós estão muito melhores na nossa concepção. Quantas pessoas, devido a essa mentalidade, se tornam religiosas, não crescem, não frutificam, e quando vê alguém mais novo fazendo isso, se sente injustiçada. Amém? É isso que o senso, é isso que a mente escrava, ela faz conosco. Então nós estamos aqui servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, e aí muitas vezes nós olhamos para a vida de alguém que na nossa concepção, né, é mais pecadora do que nós, né? Sempre tem alguém que a gente acha que é mais pecador que nós. E nós olhamos, muitas vezes, nós passamos por tantas lutas, tanta dificuldade, e a gente esperando o nosso milagre, aquilo que nós tanto queremos, nós olhamos para a vida do outro, e nós pensamos, poxa Deus, né, eu estou aqui, né, quase que a gente diz, eu sou tão santa. A gente não fala isso abertamente, mas a nossa consciência, a nossa mente está exatamente assim. Quantas vezes eu já vi pessoas, por exemplo, recriminando pessoas mais novas que chegaram na igreja e que estão fazendo algo para Deus, porque na concepção dela elas acham que aquela pessoa não é capaz. Mas não é isso, ela não tem zelo. Isso não é zelo, querido. Isso é o seu senso de justiça própria que está levando você a cometer o pecado da inveja. Você está com inveja daquela pessoa que acabou de chegar, que está dando fruto, e você que é filho também, está na casa do pai, e você não dá fruto. E aí você pensa, mas como? Mas essa pessoa está fazendo tal coisa? Como assim, Deus? Né? Essa pessoa não está no padrão, no nosso padrão. E era exatamente isso que aquele filho fez. Ele disse, olha, é uma injustiça isso que o pai está fazendo. Pegou todas as nossas coisas, gastou, e agora ele volta e ele recebe ele de volta? Não, tinha que no mínimo expulsar ele de casa e nunca mais ele voltar. Vai anotando aí, queridos. Terceira característica. Versículo 29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai. Gente, lembrando que tudo isso que esse filho falou, ele estava irado, tá? A Bíblia diz que ele irou-se. Ele estava irado. Olha, todos esses anos tenho trabalhado para ti como um... Na sua versão diz o quê? Como um escravo. Quem foi que disse que ele era escravo? Ele mesmo. Ao teu serviço, e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Gente, essa parte desse texto é o que mais me irrita nesse rapaz.
nesse rapaz. Se o pai dele fosse do Nordeste, dizia, olha, peste, pega esses cabritos, pega a roça toda, tu tá brigando por causa de um cabrito. Eu sou nordestina, tá, gente? Lá no Nordeste o povo fala assim, resolve assim. Aquele filho, ele era mal agradecido. Quinta-feira, quando o Cláudio começou a falar de ingratidão, eu disse, Senhor, se o Cláudio pregar a minha mensagem, eu vou ficar muito chateada. Brincadeira, gente, que o Cláudio falou sobre isso, né? Acho que Deus está querendo tratar conosco sobre gratidão. Aquele filho, ele era mal agradecido. O filho mais velho, no lugar de agradecer pela volta do irmão e por tudo que ele tinha, preferiu se queixar pelo que ele não tinha, ou, na verdade, pelaquilo que ele não tomava posse por causa da sua mentalidade escrava. Irmãos, quando nós temos uma mente escrava, nós sempre focamos na nossa vida naquilo que nós não temos. Eu tenho descoberto ultimamente que a ingratidão, ela é uma das piores pecado. A gente chama de quê? De comportamento, né? A gente mudou o nome do pecado agora para comportamento. É um dos maiores pecados que nós cometemos, é a ingratidão. Porque a ingratidão, ela prende a nossa vida e faz com que a nossa vida não ande. Se você hoje está vivendo uma situação difícil, eu quero dizer para você, se você reclamar, ela vai ficar pior. Amém? A Bíblia está recheada de histórias sobre isso. É interessante porque a palavra, eu fui dar uma lida esses dias sobre, estava lendo alguma coisa sobre essa questão de gratidão, e a palavra que mais se assemelha à gratidão não é nem sequer ingratidão, é a palavra murmuração, que é a reclamação. É quando nós não conseguimos colocar os nossos olhos em tudo de bom que Deus tem nos dado, em todo o privilégio que nós temos como filhos de Deus, em todas as bênçãos que Deus tem nos dado, até mesmo nas lutas, nos sofrimentos, porque a Bíblia diz que se nós formos participantes com Ele do seu sofrimento, nós também seremos participantes com Ele da sua glória. Mas nós não conseguimos, então nós olhamos e dizemos, Deus, eu tenho isso, mas eu queria mesmo era ter isso. E sabe, querido, muitas vezes nessa ânsia da gente ter uma coisa que nós não temos, nós não conseguimos agradecer pelo que nós temos e nós formamos daquilo que nós tanto queremos um ídolo em nosso coração. E isso é perigosíssimo. Nós achamos que idolatria se diz apenas com imagem ou com pessoas, mas nós também podemos idolatrar um ideal. Nós podemos idolatrar o nosso casamento, idolatrar os filhos, nós podemos idolatrar um sonho que não se realizou, porque nós fazemos daquilo o centro da nossa vida e não conseguimos olhar para aquilo de bom que Deus tem feito nas nossas vidas. E se você hoje está aqui, você está esperando algo da parte de Deus, e você só consegue enxergar o lado difícil das coisas, eu quero te fazer lembrar que só o fato de você estar aqui, querido, nós já temos muitos motivos para agradecer a Deus, amém? Todo dia, gente, morre gente nos últimos dias, então, nos últimos tempos que nós estamos vivendo. E se você ainda está aqui, se nós ainda estamos aqui, é porque Deus tem algo ainda na nossa vida, amém? Mas muitas vezes nós fazemos exatamente como aquele rapaz. Filhos com a mente de escravo tendem a se queixar pelo que não tem, ao invés de agradecer o que tem, e assim vivem em um ciclo de insatisfação que o levará a uma vida miserável em todos os aspectos da sua vida. A insatisfação, ela gira um ciclo. E você vai reclamando, daqui uns dias você vai estar amargurado. Eu sempre digo para as pessoas, se você estiver insatisfeito com Deus, ou com o seu casamento, ou com o seu pastor, com quem for, resolva a sua insatisfação. Porque a insatisfação, ela vai migrar para murmuração, e a murmuração, ela vai levar você à rebelião. É um ciclo. Porque ele não era feliz, ele estava ali, na casa do pai, ele tinha tudo. Mas na primeira oportunidade, ele disse, eu não sou grato pelaquilo que o Senhor tem me dado.
E quantas vezes, querido, eu posso dizer por mim mesmo, nas horas das lutas, nós somos tentados a fazer isso, a focarmos os olhos naquilo que está acontecendo conosco e tirarmos os olhos de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Amém? Eu queria te dar uma dica, quando você estiver passando por muita luta e você estiver tentado a reclamar daquilo que você não tem, eu sempre digo isso para as pessoas, querido, lembra do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Lembra do sacrifício de Jesus na cruz. Eu amo participar do culto de ceia, porque é um momento em que, literalmente, nós trazemos à memória, né, o sacrifício de Jesus. Esses dias eu estava me lembrando de uma experiência que eu tive, em um momento muito difícil da minha vida, numa dessas lutas que eu passei aí ao longo da vida cristã, e eu me lembro que eu estava quase nesse nível desse filho aqui, bem irada mesmo, literalmente com Deus mesmo. Eu estava zangada. A gente não tem coragem de dizer, irmão, mas a maioria de nós já ficamos zangados com Deus, tá? Não é verdade, Felipe? A maioria de nós já ficamos. A gente não tem coragem, porque a gente, né, tem medo de Deus. Pensa que Deus, irmão, Deus não se abala com nada, tá? Deus é imutável. E eu estava nesse nível de ficar irada, zangada com Deus. E eu me lembro que eu me sentei numa cadeira que eu tinha na época. E eu fechei os meus olhos, assim, por um instante, assim, eu estava tão triste e ao mesmo tempo tão perdida. E na hora o Espírito Santo, ele me remeteu literalmente à cena da crucificação de Jesus. E eu me lembro que era como se eu estivesse literalmente dentro daquela cena, naquelas ruas de Jerusalém, Jesus sendo açoitado, Jesus carregando a cruz, caindo, depois Jesus sendo levado ali para o Gólgota, e depois Jesus sendo crucificado, depois Jesus entregando a sua vida, se sentindo abandonado pelo próprio Pai. E eu me lembro que aquilo me trouxe um constrangimento tão grande, que eu parei e eu disse, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, não importa o que vai acontecer, se bom ou ruim, o que o Senhor fez por mim já é suficiente. Suficiente. O que Jesus fez por mim e por você já é suficiente para você todos os dias acordar com um sorriso nos lábios e agradecer. Aleluia. A quarta característica daquele filho era que ele, versículo 30, ele diz assim: mas quando volta para casa esse teu filho, ou seja, ele não diz nem seu irmão, né? Quando a gente está zangada com os nossos irmãos, todos nós fazemos isso, né? Mas o teu filho, não, querido, seu irmão. Ele nem fala o meu irmão, o teu filho. E aqui, querido, ele comete uma das coisas que eu acho assim mais terríveis que nós podemos cometer depois de sermos ingratos, que é cair no engano da comparação. A mentalidade escrava, ela faz com que você, como filho, comece a se comparar com o outro filho. E uma coisa que eu sempre digo, querido, quando nós nos comparamos a alguém, nós vamos cair em dois problemas graves. Ou nós vamos cair na autocomiseração, que é uma desgraça total, ou você vai cair na soberba, que é outra tragédia. Porque sempre que você se comparar a alguém, você vai encontrar pessoas que são melhores do que você. Amém? Amém. Todo mundo, gente, que faz alguma coisa, né? A Claribel toca divinamente bem. Gente, meu marido que é músico, ele elogia que a Claribel toca. Claribel é mestre, né? Na música. Mas a Claribel teve alguém que ensinou ela, um professor, né? Alguém que sabia mais. Assim como existem pessoas que sabem menos. Por isso que nós nunca podemos cometer esse mal de nos comparar com as pessoas. E aquele filho, ele se compara, e quando ele se compara, ele acha que o pai amava mais o outro, e aqui ele coloca em xeque o caráter de Deus, achando
que o pai tinha, coloca em xeque o caráter do pai, achando que o pai tinha um filho favorito. E quantas vezes nós não já achamos que Deus tem pessoas mais preferidas do que nós? Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não tem filhos preferidos, amém? Isso não é uma frase de efeito, isso é uma realidade. O que Deus tem são pessoas que se dedicam mais a Ele. Amém? Então, se você é filho, se você se dedicar mais a Deus, você vai viver mais dele, você vai ter mais intimidade com ele, você vai entender melhor o coração dele, o caráter dele. Mas se você não fizer isso, mas isso não significa que Deus não ama você. Assim somos nós quando começamos a nos comparar com as outras pessoas. Além de duvidarmos do caráter de Deus, certamente vamos cair naquilo que eu falei, na autocomiseração ou na soberba, e ambos são extremos perigosíssimos, pois Deus não nos avalia por comparação, mas Ele nos avalia pela nossa fidelidade. Amém? Um dia, quando nós chegarmos diante de Deus, que teremos que prestar conta daquilo que nós fizemos, igual a Bíblia diz, das obras boas, das obras más, Deus não vai me comparar com o outro. Já imaginou, irmão, Deus me comparar com alguém que deu a vida por Jesus, que foi martirizado? Eu estava frita, né, Cláudia? Imaginou comparar a gente com alguém que deixou tudo aqui, não construiu família, não teve filho, para viver a vida toda dedicada lá na África? Já imaginou? Minha irmã, nós aqui tudo ia ser tudo conservo dessa pessoa. Mas Deus não nos compara, Deus não vai nos julgar por comparação. Ele vai nos julgar pela nossa fidelidade. É naquilo que Ele entregou na sua mão que Ele vai prestar conta. Não é do que você está fazendo mais ou menos do que o outro, mas é aquilo que Ele entregou para você fazer. Você lembra da parábola lá da vinha lá, que trabalhou não sei quantas horas, ganhou tanto, trabalhou não sei quantas horas, ganhou tanto, trabalhou não sei quantas horas, ganhou a mesma coisa. Antigamente, quando eu lia aqui dali, irmãos, eu nem tentava entender, porque se eu tentasse entender, eu ficava meio perturbada, achando até que Deus era, não vou nem falar o nome do regime aqui, para não causar problema. Mas vocês entenderam. Mas o certo é que depois eu entendi que Deus, Ele recompensa de acordo com aquilo que Ele entregou. Então, você foi chamado para fazer tal coisa por tanto tempo. Você vai receber por isso, e não importa se o outro vai receber menos ou mais do que você. Você vai receber pelaquilo que Deus entregou na sua mão. Por isso que você jamais pode se comparar com ninguém. Amém? Quinta característica. O filho mais velho era um cobrador de dívidas. No próprio versículo 29, quando ele diz assim, olha, eu trabalhei feito um escravo, revela muito bem isso. O filho guardava um registro no coração de tudo que havia feito para o pai, de todos os anos que ele estava ali servindo e lhe obedecendo. A mentalidade era de um escravo, ou mesmo de um empregado, que queria ganhar um salário ou uma recompensa a cada serviço. E aquele filho não entendia que tudo era dele. Ele não tinha direito a um salário, mas a uma herança. Diga comigo, herança. Irmãos, aquele filho, a mentalidade dele era tão corrompida que ele não entendia que tudo aquilo era dele. Então, o pai disse, olha meu filho, tudo que é meu é seu. É como mais ou menos, digamos que você tem o seu pai tem uma grande empresa e coloca você lá para trabalhar, desde pequenininho na sua empresa lá. Aí você vai lá, trabalha a vida toda. Quando você cresce, no dia que seu pai morrer, de quem vai ser a empresa? É sua. Era isso que o pai estava dizendo. Você não é um empregado aqui. Você é filho. Tudo que eu tenho é seu. E a boa notícia para nós é que tudo o que Deus tem é nosso. A Bíblia diz que nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiro com Cristo de tudo que Jesus conquistou na cruz.
Só que nós não tomamos posse porque a nossa mentalidade ela está ainda corrompida, necessitando passar por uma renovação. Quantos estão servindo e esperando uma recompensa humana? E quando ela não vem, dizemos que demos a vida, demos o nosso tempo a favor de alguém, de alguma coisa. Esses dias eu conversava com meu marido e ele falou algo assim: é porque as pessoas são voluntárias. Aí eu falei assim: é por isso que vocês têm tanto problema lá. Porque Deus não trabalha com voluntários. Amém? Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite servindo, você não é voluntário, você é filho, você está trabalhando no empreendimento do Pai. Você vai receber a recompensa no reino de Deus. É porque a gente está aqui, mas eu acho que a gente não acredita em muita coisa daquilo que a gente lê. Irmãos, eu não estou fazendo nenhum favor vindo aqui na igreja pregar. Eu não estou fazendo nenhum favor quando eu durmo até mais quando eu fico até mais tarde atendendo alguém. Eu não estou fazendo um favor para a Igreja Batista Getsemane ou para o pastor Bruno. Quando eu estou atendendo, discipulando alguém, eu estou trabalhando para o meu Pai. E eu fixo isso. E toda vez que o diabo tenta dizer o contrário, eu digo: sai para lá, Satanás. Eu sou filha de Deus. Eu estou trabalhando no empreendimento do meu Pai. Quantas pessoas, irmãos, quando elas são decepcionadas e frustradas, elas saem e dizem: ah, mas eu dei a minha vida por tal coisa. Ah, eu ficava acordada até tal hora, fazendo isso para fulano de tal. E ele nem sequer, nunca me agradeceu. Realmente, querido, você fez para a pessoa errada. Se você estivesse trabalhando na empresa do seu pai, com a sua mentalidade de filho, você pode passar o dia todinho aqui nessa igreja, de manhã até de noite, você vai sair daqui feliz, dizendo: eu estou trabalhando no empreendimento do meu Pai. Receberei a recompensa das mãos do meu Pai. Porque a Bíblia diz lá em Mateus que se nós fizermos alguma coisa e recebermos a recompensa, nós já vamos ter recebido, irmão, o nosso galardão. E eu não quero, você quer receber seu galardão só aqui na terra? Não, eu digo: gente, por favor, não fale nada, não me elogie, não diga nada. Por favor, fique quieto. Deixe que eu quero receber a recompensa do meu Pai. Porque às vezes a gente, devido a todas as frustrações da vida, nós estamos fazendo e esperando que as pessoas dêem um tapa nas nossas costas e digam: olha, querido, como você é dedicado, como você está fazendo na casa do Senhor, meu Deus, como você está se matando aqui, que bênção. Irmão, se as recompensas terrenas elas virem, amém. Glória a Deus que as pessoas nos reconhecerem, não tem nada de errado nisso. Mas não fixe os seus olhos nisso, porque você está trabalhando no empreendimento, no reino de Deus, e você vai receber a recompensa dele. A Bíblia diz em Colossenses: tudo o que nós fazemos, temos que fazer como que para o Senhor e não para homens. Aleluia. Estamos terminando. Quando não estamos servindo e esperando uma recompensa humana, logo dizemos isso que eu falei. Na verdade, estamos trabalhando no reino do nosso Pai, temos uma herança, temos direito a tudo que é de Deus, e o que nos impede é exatamente vivermos na casa do Pai com a mente e um comportamento de um escravo. Se não recebermos a recompensa aqui, a eternidade, querida, é logo ali, e certamente nós vamos tomar posse da nossa herança. E Deus, Ele não tem só uma recompensa. Deus, Ele não tem só um presente para você. Deus, Ele tem uma herança. A Bíblia diz que é certo que se nós padecermos com Ele aqui, se nós perseverarmos, se nós suportarmos as lutas, as dificuldades, que certamente faz parte da vida cristã, nós iremos receber das mãos do Senhor a nossa recompensa. E no reino de Deus, quando Ele implantar o seu reino, nós estaremos lá, desfrutando e trabalhando no empreendimento que é nosso. Só que Deus quer que a gente comece com essa mentalidade aqui na terra.
E sabe por que muitas vezes eu falei desse dia eu conversei com meu marido sobre isso. E aí ele falou, tá bom, então nunca mais posso falar que é voluntário. Nunca mais pode falar que é voluntário. É por isso que muitas vezes os ministérios, as pessoas têm tanto problema. É porque o voluntário, irmão, ele vai quando quer, quando dá. O voluntário, ele se acha no direito de ir na última hora, ele dizer, não, eu não posso ir, porque afinal de contas eu sou voluntário. Quando você é filho, não, você sabe, eu tenho uma responsabilidade, eu estou construindo o reino do meu pai, eu estou edificando o corpo, a igreja. Então você se sacrifica até, porque você sabe que você não está fazendo isso para homens, você está fazendo isso para o pai, você está trabalhando no reino do seu pai. E a conclusão disso é, querido, sempre gosto de falar isso também. A maioria de nós sabemos, né? A gente estuda isso quando a gente faz os cursos, a gente já ouviu tanta ministração, que uma mente escrava, que não consegue reconhecer, né, o amor do pai, a paternidade de Deus, ela tem muito a ver com a figura paterna que nós tivemos. Mas uma coisa que me intriga aqui nesse texto é que aquele pai era perfeito. Amém? Aquele pai não era como o meu, não era como o seu, talvez, ele era um pai perfeito. E mesmo assim não impediu daquele filho ter aquela mentalidade. O problema é que nós precisamos, de fato, passar por uma renovação da nossa mente. Somos filhos de Deus e Ele é um pai perfeito. Talvez, né, como eu falei, assim como você também não teve um pai que te ensinasse muito sobre o que é paternidade, o que é mentalidade de filho, né? Porque filho, ele tem uma mentalidade. Eu não sei se você percebe, mas os filhos, eu sempre digo, os filhos, eles, principalmente quando eles têm uma certa idade, eles costumam ser folgados, né? Eu, por exemplo, quando eu vou na casa da minha mãe, lá não é mais a minha casa. Mas toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu abro a geladeira da minha mãe e como o que eu tenho lá dentro, como se ainda fosse. Quem faz isso, gente? Os outros são tudo educados, eu não. Aí, às vezes, o Júnior olha e diz assim, eu digo... Só que ele faz a mesma coisa na casa da mãe dele. Porque nós somos filhos. Então a gente sempre, mesmo a gente não fazendo mais parte, né, daquela família, já cortamos o laço, já construímos a nossa família. Mas nós temos a nossa mentalidade de filho. Filha é folgada. A minha filha tem 5 anos. Ela tem um quarto dela. Ela diz, olha mamãe, esse aqui é o meu quarto e esse aqui é o quarto da família. Ou seja, eu tenho o meu quarto, mas aquele quarto ali é meu também. Né? A inocência, por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos tornar como criança. Porque a criança, ela tem noção de que tudo aquilo é dela mesma. Ela fala, né? A criança é meu. E aí nós crescemos devido aos nossos traumas, os nossos problemas. Nós viemos para Jesus e chegamos aqui, criamos uma mente religiosa. E não desfrutamos daquilo que Deus tem, não desfrutamos do amor de Deus por nós, criamos um senso de justiça própria enorme, nos tornamos mal agradecidos, começamos a nos comparar uns com os outros e começamos a achar que não somos amados, que não somos aceitos, achamos que todo mundo ao nosso redor nos rejeita. Querido, você precisa se libertar dessa escravidão, porque você é filho. Você precisa parar de achar que porque Deus não fez tal coisa na sua vida, talvez Deus ame mais o fulano de tal. Eu me lembro que quando eu estava na minha luta de espera para ter filho, eu não falava, mas na minha mente várias vezes eu chegava a pensar, que eu pensava assim, eu digo, meu Deus, por que tem gente que tem tanto filho? E eu só queria ter um filho e não posso ter um filho. E quando a gente pensa isso, automaticamente a gente transfere para Deus, porque quem dá os filhos é Deus. Então, Deus, se é o Senhor que dá, por que o Senhor dá para fulano e não dá para mim? E quase que a gente diz, e o outro que tem não sei o quê? A gente aponta o pecado do outro e diz, e eu que sou tão santa, por que o Senhor não me dá? Porque isso não significa nada. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele já provou o seu amor para conosco, quando Ele deu a Jesus na cruz para morrer por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Fique de pé no seu lugar. Amém? Deus falou com você nessa noite? Se Deus falou com você, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você enquanto eu estava
digitando essa palavra, o Espírito Santo me deu uma oração. Eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça, assim, ó, representando a sua mente. E ore assim comigo: Pai, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que, mesmo eu sendo filho, pensei e me comportei como um escravo. Eu declaro agora, em o nome de Jesus, que todas as cadeias mentais e emocionais estão sendo quebradas. E eu recebo agora, no meu coração, o espírito de adoção, que já foi implantado em meu espírito, quando eu me tornei filho. E eu decido renovar a minha mente com essa verdade que eu recebi e que eu entendi nessa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor contemple nessa noite o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui. E como nós oramos, nós declaramos que cadeias emocionais, cadeias mentais que nos prendem, Senhor, como igreja do Senhor, a essas mentalidades, sejam quebradas agora, em o nome de Jesus. Que o Senhor comece a ministrar agora, Senhor, desse amor, que a Tua palavra diz que Ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Que o Senhor comece a ministrar, Senhor, em nós esse amor, fazendo-nos sair desse lugar de escravos, de mendigos espirituais, na qual muitas vezes nos sentimos injustiçados pelo Senhor, não tomamos posse, Senhor, do que nós somos. Quantos de nós, Senhor, muitas vezes estamos presos nessas cadeias de rejeição, cadeias de condenação, sendo que o Senhor Jesus já venceu todas essas coisas na cruz. Nessa noite, Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que essa verdade, ela vai renovar a mente deles. E a partir de hoje, entendendo essa verdade, eles vão se comportar, Senhor, como verdadeiro filho. E nós vamos fazer a obra como filhos, Pai. Nós vamos servir como filhos, nós vamos amar uns aos outros como filhos, nós vamos ser igreja como filhos que nós somos, nós vamos viver essa verdade como filhos que nós somos, e não como escravos, Senhor. É isso que nós declaramos nesta noite, é isso que nós clamamos, Pai. Eu declaro, Senhor, sobre aqueles que porventura, Senhor, nesta noite, estão com as suas mentes tão cauterizadas, Pai. Talvez pela orfandade, talvez pela falta de um referencial paterno nessa terra, e não conseguem olhar para Deus e enxergar o Pai perfeito. Eu oro também para que esses corações nessa noite sejam tocados, essas cadeias sejam quebradas em nome de Jesus, e eles possam entender, Senhor, que não importa o quão difícil nós tivemos as coisas aqui nessa terra, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos adotou, e a Tua palavra diz que o Espírito que foi lançado sobre nós, Ele clama: Abba, Pai. É um espírito de intimidade. Comece a abrir a sua boca aí, querido, no seu lugar, e comece a dizer palavras de amor ao Pai, porque a palavra do Senhor diz em Romanos 8,15 que o Senhor derramou sobre nós o espírito de adoção, e não o espírito de escravidão, para nós vivermos com medos, amedrontados, mas espírito que clama: Abba, Pai, que clama: Paizinho, que clama: nós somos filhos, nós temos uma herança, nós somos herdeiros. Aleluia. Erga suas mãos e declare essa canção. Sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Ouve, Senhor, a nossa declaração nessa noite.
Tome posse de uma vida de intimidade, de uma vida na palavra, de uma vida cheia dos dons espirituais. Aleluia! De uma vida livre e realizada. Eu não sou mais escravo do medo. Você que está na sua casa, eu quero declarar sobre a sua vida que você nessa noite seja ministrado por esse Espírito que clama, Abba, Pai. Um Espírito de intimidade que nos leva a lugares mais profundos com o Senhor, que nos leva a lugares mais profundos no Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus, amém? Deus falou com você nessa noite? Então dê uma resposta a essa palavra, amém? Renove a sua mente. Todas as vezes que o diabo vir com você, lançar algum pensamento, lembre a ele isso. Irmãos, o diabo ele tem ódio porque nós somos filhos de Deus, e nada poderá nos separar deste amor, a Bíblia diz. Então viva como filho, tome posse daquilo que é